Amém. 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 Deus seja louvado com todas as orações, que venha chegar no seu altar, no altar do Senhor, e Ele venha resolver conforme a sua vontade. Queridos irmãos, nós estamos numa série muito especial, O Santuário. Quem está acompanhando essa série deve estar maravilhado, né, com os detalhes de cada assunto. Nós já falamos sobre o propósito do santuário, falamos sobre o pátio do santuário, seu significado, e hoje agora nós vamos para dentro do santuário. E hoje nós vamos estudar o lugar santo e o seu significado. E quem continua conosco nesta série é o irmão Joseilson Borges. Irmão Joseilson, boa noite. Boa noite, irmão. Nós vamos entrar dentro do santuário hoje e com o Senhor a palavra. Vamos fazer uma viagem por dentro do santuário. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. No encontro passado, nós falamos sobre a primeira parte do santuário, que não é menos importante. O santuário, ele é composto por 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio, somente recapitulando, nós tínhamos 2 objetos no pátio. O pátio tinha mais ou menos 50 metros por 25, ele tinha um altar bem grande na porta do muro de tecido que circundava o pátio. É como se fosse um muro hoje. Aquele altar significa a expiação pelo pecado, né? O fogo daquele altar, ele era aceso pelo próprio Deus, e enquanto tinha oferta para ser queimado, o fogo estava ali, né, funcionando. Também significa a queima do pecado nos últimos dias. Então, nós temos muitos símbolos naquele altar. Um símbolo que me chama muita atenção no altar do holocausto era quando o pecador chegava com a oferta pelo pecado e ele mesmo tinha que matar a oferta, né? Matar a ovelha, transferindo antes disso o seu pecado para a oferta e após entregando aquele animal doente pelo pecado para que ele pudesse levar o seu pecado para dentro do santuário. Então, hoje nós entramos no primeiro compartimento do santuário. O primeiro compartimento do santuário era um lugar maior do que o segundo compartimento, era chamado de santo lugar. Então, o primeiro compartimento, nós tínhamos 3 objetos, 3 móveis. Nós tínhamos do lado direito, nós tínhamos um candelabro de ouro batido, feito de uma única peça de ouro com 7 lâmpadas. É interessante destacar que esse candelabro, ele só poderia ser manuseado, só poderia ser limpo, suas lâmpadas só poderiam ser limpas e acesas e abastecidas somente pelo sumo sacerdote. Os sacerdotes comuns não poderiam manusear as lâmpadas do candelabro. Em Apocalipse, capítulo 1, o texto que a irmã leu no início da programação, capítulo 1, versículo, vou voltar um pouquinho antes, capítulo 1, versículo 12, aqui nós temos retratado uma visão que o apóstolo São João teve, e aqui nós encontramos o significado do candelabro. Aqui o apóstolo São João diz o seguinte: virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa e uma faixa de ouro à altura do peito. Aqui nós já começamos a identificar quem é esse homem. Lembrando que essa visão de João foi no céu. Na sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como uma chama de fogo. Vou adiantar mais o texto. Versículo 18 diz assim: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita. E dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas,
e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, aqui nós temos o significado das 7 lâmpadas, né, do candelabro. O candelabro de ouro, ele foi feito por indicação de Deus através de Moisés, de uma única peça de ouro. Aquela peça foi batida, muitas marteladas foram dadas até que suas flores e suas formas tomassem lugar. A igreja de Deus, ela também recebe muitas marteladas para que ela tome forma, né? Então, a própria confecção do candelabro é uma lição para a igreja de Deus hoje. A igreja de Deus, ela recebe muitas marteladas, muitas pancadas para que ela torne uma forma aprazível. Então, a princípio, o candelabro, ele era apenas uma peça bruta, mas com muitas marteladas, muitas marretadas, ele foi tomando forma. Então, no livro A Cruz e a Sua Sombra, nós temos uma menção que diz que, assim como o candelabro precisou de muitas marteladas para tomar uma forma, assim também a igreja de Deus, ela precisa também de muitas correções, muitas marteladas para que ela tome uma forma aprazível, uma forma desejável por Deus. O candelabro tinha 7 lâmpadas, né? 7 braços. E conforme nós lemos em Apocalipse, o apóstolo João diz que cada candelabro representa uma igreja. Nós temos também em Apocalipse a carta às 7 igrejas. Então, irmãos, aquele candelabro, ele significa os 7 períodos de nossa história, os 7 períodos da igreja. Então, nós temos 7 períodos proféticos. Nós estamos agora vivendo no último período profético, que é o período de Laodiceia. Na visão também, o profeta vê 2 oliveiras alimentando o candelabro, né? Naquela visão onde ele fala uma mensagem a Zorobabel na construção do templo, então o profeta vê 2 oliveiras abastecendo o candelabro com azeite de oliva. 2 oliveiras, de cada oliveira saiu um caninho, um cano, que abastecia aquele candelabro. O óleo representa o Espírito Santo. Então, vamos aqui a Zacarias. Zacarias. Alguém quer ler Zacarias? Alguém está com a Bíblia? Zacarias, capítulo 4, versículo de 2 a 6. Alguém se habilita a ler no livro do profeta Zacarias 4, de 2 a 6? E disse-me, o que vês? Eu disse, eu olhei e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Irmãos, a própria história da reconstrução do templo de Israel por Zorobabel é uma ligação também com o assunto do santuário. Quando Zorobabel estava construindo o santuário, Zorobabel estava reconstruindo o santuário baseado nas profecias dos profetas que já haviam falecido. E Zorobabel estava passando por muitas pressões externas, por muitas pressões de países vizinhos para não construir o santuário. Então, Zorobabel orou a Deus pedindo auxílio. Porém, Zorobabel já tinha a orientação dos antigos profetas, mas Zorobabel precisava de um profeta vivo para conversar pessoalmente com ele. Então, o Senhor já tinha lhe dado instruções dos profetas mortos
Agora, Deus envia o profeta Zacarias para pessoalmente instruir Zorobabel. Então, percebam que nós temos aqui duas mensagens a Zorobabel: a mensagem dos profetas antes dele e a mensagem de um profeta atual, né? Quando o profeta vê duas oliveiras abastecendo os 7 candelabros, nós temos uma mensagem também importante. Nós temos uma verdade inspirada por Deus, através do Espírito Santo, no Antigo Testamento, e temos uma mensagem mais atual, que também não é diferente do Antigo Testamento. As duas mensagens se combinam do Novo Testamento. E hoje nós temos mensagens antigas e mensagens novas que não se diferem, são idênticas, iguais, falam do mesmo assunto. Então, as duas oliveiras também representam o antigo e o novo, mas que os dois jogam luz sobre a profecia dos 7 períodos proféticos. Entendam que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento jogam luz que eu falo verdade, nesse assunto que nós estamos estudando. Então, aqui, o profeta Zacarias diz que o óleo representa o Espírito Santo. Aquele fogo que iluminava todo o santuário, a luminosidade do candelabro representa a luz da verdade. O Espírito Santo inspira a verdade. Então, nós hoje temos a verdade em nós pela atuação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que orientou as 7 mensagens, as 7 igrejas de períodos proféticos que nós temos hoje em Apocalipse. Então, hoje nós temos 7 períodos proféticos. Cada lâmpada do santuário, do candelabro, representava um período da história, onde nós já passamos alguns, né? Então, nós passamos por vários períodos. Nós temos aqui a igreja de Éfeso, nós temos também a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, cada período da história, Deus enviou uma mensagem ao seu povo, à sua igreja. Aqui nós temos na imagem, né, o candelabro do lado direito, a quem entra no santuário, do lado esquerdo de quem entra no santuário. Do lado esquerdo nós temos um candelabro com 7 lâmpadas. 2 vezes por dia o sumo sacerdote limpava e abastecia as lâmpadas. Lembrando que somente o sumo sacerdote poderia fazer essa obra. Significa que somente Jesus é que pode dar luz aos períodos que nós acabamos de mencionar aqui em Apocalipse. Quando João, em Apocalipse, vê Jesus passeando pelo meio dos 7 candelabros, Jesus foi quem enviou a mensagem aos 7 períodos que nós já vivemos. 6, estamos vendo o 7º, que é o período de Laodiceia, significa mornidão. Laodiceia é mornidão espiritual, não é cristão e também não é mundano, é meio convertido. Quero, inclusive, fazer referência a um texto do Espírito de Profecia, onde diz que o meio convertido é pior do que o mundano. Ele é uma desgraça para a igreja, ele representa tudo de mal e pode fechar portas que nunca mais se abrirão. Inclusive, na mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, né, que é uma das 7 lâmpadas do candelabro, ele diz assim: quem deras fosse quente, ou fosse frio, ou seja, quem deras fosse cristão ou mundano. Como você é meio convertido, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, esse foi o candelabro. Do lado direito de quem entra no santuário, nós tínhamos uma mesa, a mesa dos pães da proposição, ou era chamado de pães da presença. Interessante destacar que no antigo Israel e também nos nossos dias, o nosso alimento semanal do sábado deveria ser preparado na sexta-feira. Mas esse pão que era colocado em cima dessa mesa era uma mesa de madeira bordada de ouro, muito bonita, com uma coroa de ouro ao redor dela, como nós estamos vendo aqui na imagem. Ele tinha 12 pães em cima dessa mesa, 6 pães em cada fileira. Então, eram 2 fileiras com 6 pães cada. Esse pão,
ele era preparado somente no sábado, né? E o povo de Israel não preparava alimento no sábado, mas esses pães, Deus permitiu que eles fossem preparados no sábado para uma mensagem, lembrando que era para uma mensagem especial, não era para incentivar as pessoas a cozinhar no sábado. O dia da preparação sempre foi e sempre será na sexta-feira. Esses pães, eles eram comidos todo sábado. Então, no sábado, os sacerdotes comiam aqueles pães, eles faziam 12 pães e comiam os 12 pães do sábado anterior. No próximo sábado, eles faziam mais 12 pães e comiam os pães do sábado anterior. Isso, inclusive, nos dá luz ao que aconteceu certa vez com o rei Davi, quando estava fugindo de Saul, né, enquanto ele encontra o sumo sacerdote, e ele pede pão. Então lá diz que o sumo sacerdote não tinha pão comum no sábado, ele tinha somente o pão sagrado, porque o sumo sacerdote, eles comiam esse pão, eles não faziam pão em casa para eles. Então no sábado eles comiam o pão do santuário. Por que que Deus então agora pede para que o povo de Israel, quer dizer, o sumo sacerdote, né, os sacerdotes, comam aquele pão e no sábado? O pão era comido no sábado como um símbolo de que no sábado nós temos maior alimento espiritual. Então, aqueles pães, os pães da proposição, eles ensinavam que o homem, ele é totalmente dependente de Deus, tanto para o alimento temporal, quanto para o alimento espiritual. Então, Jesus é o pão, né? Como nós temos aqui em João, capítulo 6, versículos 51 a 53, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele acrescentou: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tendes vida em vós mesmos. Então, Jesus é representado também por esse pão. Esse pão, ele era comido no sábado, não era comido na sexta, não era comido em nenhum outro dia da semana, porque é no sábado que nós temos maior alimento espiritual. Apesar que na semana, em alguns momentos, nós temos momentos de aprendizado, mas é no sábado que nós temos maior concentração de conhecimento. Inclusive, Ellen White diz assim, que a cada sábado devemos aprender uma nova lição. Então, o alimento era provido daquela maneira para os sacerdotes para representar uma lição, que no sábado é o dia que nós mais nos alimentamos do alimento espiritual. Aquele pão representa também a provisão para o homem. Os sumos sacerdotes, eles não tinham pão comum no sábado, ou seja, na sexta-feira eles não faziam pão do sábado, porque no sábado eles deveriam comer o pão do santuário. Então é Deus que nos sustenta, é Deus que provê para nós o alimento que nós precisamos. Então, aquele pão, inclusive, quando Davi estava fugindo de Saul, né? Então ele encontrou com Aimeleque, e Aimeleque não tinha pão em casa para dar para Davi. Então só tinha o pão do santuário. Representa a provisão de Deus, tanto material, né? Nós falamos de forma material, quanto de forma espiritual. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Uma pergunta? E esses pães também, irmão, representa aí a Bíblia Sagrada, né? Que são 66 a verdade. Isso mesmo, que nós comemos no sábado. Isso. Quando nós caminhamos um pouco mais para dentro, mais adentro do santuário, para mais perto do lugar santíssimo, nós encontramos um pequeno altar. Um pequeno altar, de fato. Era o altar do incenso. Um altar que tinha 0,5 metro por 0,5 metro por 1 metro de altura. Ele tinha 4 chifres nas 4 pontas do altar, era de ouro, e naquele altar era queimado um incenso. Um incenso que era feito de 4 substâncias aromáticas, que não poderia ser imitado para fins de perfumaria para o povo de Israel em nenhuma circunstância. Então, aquele altar de incenso, ele ficava bem pertinho do lugar santíssimo.
ele ficava na cortina que separava o santo do santíssimo. Percebam que no trabalho do sacerdote, na mesa dos pães da proposição, ou dos pães da presença, como nós podemos chamar, e também no candelabro, aqui na foto vocês conseguem bem visualizar, o sumo sacerdote não estava tão perto da Arca da Aliança quando ele estava perto do altar do incenso. Então, o momento que o sumo sacerdote ficava mais perto de Deus era no altar do incenso, porque o altar do incenso, ele separava, ele ficava bem na divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, os irmãos percebem na imagem que quando o sumo sacerdote ficava no altar do incenso, ele ficava mais perto da Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava. Então, o altar do incenso significa a oração. Então, todas as nossas atividades religiosas, nós ficamos perto de Deus, mas não ficamos perto de Deus tão perto quanto no momento da oração. Porque é no momento da oração que nós falamos pessoalmente com Deus através do nosso intercessor. Então, o altar do incenso era o momento do dia, inclusive ele era usado 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, era o momento que o sumo sacerdote mais se achegava ao trono da graça. Por que que o altar do incenso ficava logo perto do lugar santíssimo? Porque aquelas 4 ervas aromáticas, aquelas 4 substâncias que eram queimadas no altar do incenso, simbolizavam o caráter de Jesus. Então, 2 vezes por dia, os sacerdotes sacrificavam ofertas lá no altar do holocausto, aqui no pátio, do lado de fora do santuário. No momento que o sacerdote estava sacrificando um animal, oferecendo ele pelo pecado, o sumo sacerdote estava no lugar santo, bem na entrada do lugar santíssimo, não entrava no lugar santíssimo, queimando incenso aromático ao Senhor. Lembrando que somente o sumo sacerdote poderia queimar incenso no altar, no altar do incenso, representando também Cristo como nosso intercessor. O altar do incenso, ele representa contínua intercessão. Enquanto aquele altar que ficava do lado de fora do santuário, aquele grande onde eram queimadas as ofertas, ele representa a contínua expiação. Em um era queimado o pecado, em outro era oferecido um aroma agradável para subir junto com a oferta pelo pecado. É por isso que no exato momento em que o sacerdote sacrificava aquela oferta do lado de fora, no pátio, no altar do holocausto, nesse momento o sumo sacerdote estava queimando incenso, porque a fragrância daquelas ervas aromáticas se juntavam com a fumaça da queima da oferta e elas subiam na presença de Deus. É porque é o caráter de Jesus que pode enfeitar as nossas orações, os nossos sacrifícios. É unicamente o caráter de Jesus que pode nos recomendar ao favor divino. Então, é por isso que o sumo sacerdote precisava queimar, naquele momento, aquele incenso cheiroso, né? E também esse incenso ele tinha a função de perfumar o ambiente. Segundo alguns historiadores, aquele incenso era de um aroma inigualável, era muito cheiroso e ele exalava por todas as redondezas do santuário. Muitos israelitas moravam nas redondezas do santuário e todos os dias pela manhã eles testemunhavam aquela cerimônia e era de um aroma muito agradável. O povo de Israel também era levado a meditar na necessidade do culto matutino e vespertino. Todos os dias queimavam incenso pela manhã e pela tarde. No momento que era oferecido o sacrifício também pelo pecado, era lembrado aos israelitas a sua responsabilidade e também o privilégio de cultuar a Deus pela manhã e pela tarde. Hoje nós não oferecemos mais incenso aromático no nosso altar, né?
Também não sacrificamos mais ovelhas no altar, mas também nós hoje oferecemos o nosso culto a Deus pelos méritos de Jesus. É por isso que quando nós começamos o nosso culto, nós começamos em nome de Jesus, porque somente pelo aroma agradável da justiça de Cristo é que o nosso culto é aceito diante de Deus. Então, se não fosse a intercessão de Jesus, as nossas orações jamais seriam aceitas, elas jamais passariam do telhado de nossa casa. Então, é somente pela graça, pelo caráter de Jesus, pela sua justiça, que as nossas orações são aceitas no Pai. Não importa o que a gente venha fazer de sacrifício, somente pelo aroma agradável da justiça de Cristo é que nós podemos ser aceitos em Deus. É por isso que não importava qual era o sacrifício que era feito lá fora. Tinha que ser misturado com aquela substância aromática que era queimada 2 vezes por dia na presença de Deus. Certa vez, Nabade e Abiú, eles, embriagados pelo álcool, eles foram acender o fogo no altar do incenso. Lembrando que aquele fogo no altar do incenso, ele não era acendido pelo fogo humano, ele descia do céu, ele era acendido por Deus, ele era aceso pelo próprio Deus, né? E certa vez Nabade e Abiú foram oferecer um fogo próprio, uma segunda alternativa, né? Podemos dizer assim. Por que Deus não aceitou um fogo trazido por Nabade e Abiú? 2 motivos, eles estavam embriagados, e outro motivo é que aquele fogo estranho de Nabade e Abiú representam o caráter próprio, aquele caráter que nós queremos apresentar a Deus por nossos próprios méritos. Também representa as vestes nupciais, não nupciais, né? Aquelas vestes que aquele homem que estava na festa das bodas tentou entrar na festa e permanecer com aquelas vestes, a justiça própria, né? Então, o caráter aceito por Deus é o caráter de Jesus. E nós precisamos usar esse caráter para chegar à presença de Deus. Hoje nós vivemos no tempo da graça, no tempo da oportunidade. Muitas pessoas dizem que o tempo da graça é o tempo do abandono da verdade e do pisoteamento da lei de Deus. Mas nós podemos afirmar com muita clareza que o tempo da graça é o tempo da oportunidade de abandonar os defeitos de caráter do nosso próprio caráter e adquirir a essência do caráter de Jesus. Então, hoje é tempo de abandonarmos os nossos defeitos de caráter, nossos maus traços de caráter, e adquirirmos traços semelhantes ao caráter de Jesus. É por isso que Deus não poderia de maneira nenhuma aceitar o fogo de Nabade e Abiú. Dessa forma, Deus estaria aceitando o caráter próprio deles e também dos pecadores, né? Mas Deus só pode aceitar o cheiro suave, perfumado do caráter de Cristo. Então, o momento em que o sumo sacerdote mais se aproximava de Deus era no momento que ele estava no altar do incenso. Aquele altar do incenso representa uma contínua intercessão. Era uma forma de interceder. Então, as orações, enquanto o povo estava ao redor do santuário orando, suplicando a Deus, o sumo sacerdote estava queimando aquele incenso e a fumaça subia aos céus. As orações da nação judaica subiam junto com aquela fumaça cheirosa. Então, é apenas o perfume agradável da justiça de Cristo que pode levantar as nossas orações acima das nuvens do céu. Então, se não tivesse aquele símbolo, então, nós hoje poderíamos dizer, então, nós somos ouvidos por Deus por nossas próprias obras, pelos nossos próprios méritos. Então, Deus não poderia permitir dessa forma. Por isso, Deus instituiu o altar do incenso, e o serviço realizado naquele pequeno altar significa que para as nossas orações, nossos sacrifícios serem aceitos por Deus, nós precisamos do nosso intercessor, que é Jesus Cristo, conforme nós temos em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, capítulo 2, onde diz que
Jesus é o nosso advogado, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, hoje, é Jesus o nosso intercessor. Então, o primeiro compartimento do santuário, ele era um exemplar também de uma outra verdade que nós podemos encontrar no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Alguém, por favor, pode ler Mateus 22, 14? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso mesmo. Vejam bem, Jesus entrou no santuário, no lugar santo, no ano 34, assim que ele ascendeu aos céus. Lá ele ficou até o ano de 1844, mais ou menos 1810 anos, se não estou enganado. Jesus ficou no lugar santo, fazendo o quê? Chamando os pecadores ao arrependimento, chamando. No próximo encontro, nós vamos falar sobre o lugar santíssimo, onde é a segunda parte desse texto. Agora Jesus está escolhendo, assim como na festa das bodas, onde o rei entrou no salão de festas para examinar os convidados. Então, a obra realizada no primeiro compartimento significa o convite para o arrependimento. A obra realizada no segundo compartimento significa a escolha dos candidatos. Então, quando nós somos batizados na igreja, nos tornamos candidatos ao céu. Ainda não estamos salvos. A pena inspirada diz que ser batizado não é garantia de salvação. Nós ainda precisamos passar por uma investigação. A investigação lá no lugar santíssimo, onde Jesus está hoje realizando esta obra. Então, do ano 34 ao ano 1844, até o dia 22 de outubro, Jesus estava no lugar santo, fazendo um trabalho, né, de convidar os pecadores ao arrependimento. O candelabro significa as 7 igrejas, os 7 períodos de nossa história da igreja. E a luz que ilumina aquele santuário significa a luz que foi derramada para esses 7 períodos, a mensagem de Deus a estes períodos. A mesa com os 12 pães significa a provisão, tanto material quanto espiritual de Deus ao ser humano. E o altar do incenso com o seu ritual significa a intercessão de Jesus em prol do pecador. Aquele aroma agradável que subia aos céus é o perfume agradável da justiça de Cristo que leva a nossa recomendação a Deus. Então, sem aquele altar do incenso, as orações do povo de Israel jamais poderiam ser levadas aos céus. Hoje, da mesma maneira, por mais que a gente seja bom, que nós não somos bons por nós mesmos, por mais que fizéssemos obra de caridade, por mais que orássemos e fizéssemos penitências e recomendações, jamais seríamos recomendados ao favor divino se não fosse a intercessão de Jesus em nosso lugar. Então, Jesus é o elo de ligação entre o pecador e Deus. Então, nós não conseguiríamos de maneira nenhuma, nossas orações de fato, nem passariam do telhado de nossa casa, se nós não tivéssemos hoje o perfume agradável da justiça de Cristo. Amém.